1 Timóteo capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25, nós veremos Paulo dizendo para Timóteo não ter pressa para ungir alguém para a obra de Deus. Versículo 22: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo orienta Timóteo a não ser precipitado na hora de ungir alguém para o ministério, porque a pessoa, antes de começar a servir a Deus no ministério, ela deve primeiro ser provada e aprovada na sua fé e na sua conduta. Muitas vezes, a demora para uma pessoa que quer servir na obra de Deus é frustrante e decepcionante, mas é importante, porque quando uma pessoa é levantada, ordenada, ungida no ministério para fazer a obra de Deus antes do tempo, ela vai dar muito trabalho no ministério, além de produzir escândalo e envergonhar a si mesmo e a igreja. É por isso que todo líder deve tomar cuidado antes de impor as mãos para ordenar alguém ao ministério, pois se ordenou alguém que não estava pronto para o ministério, seria cúmplice de pecados dos outros. Versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo orienta Timóteo a usar um pouco de vinho para o seu estômago. Como existem dois tipos de vinhos mencionados nas Escrituras, podemos ter certeza que Timóteo não foi aconselhado a tomar o tipo de vinho embriagador para ajudar no seu estômago. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Paulo, seguindo na sua orientação a Timóteo, ele diz que existem pessoas que o pecado que elas praticam são públicos e óbvios, que ninguém colocaria elas na obra de Deus enquanto não se converterem. Porém, ele diz que existem pessoas que os seus pecados são secretos e sutis, que somente com o tempo, andando com a pessoa e conhecendo ela, que esses pecados que são secretos e sutis vão aparecer. É por isso que Timóteo, assim como todo líder, deve agir com cautela antes de ordenar ou ungir alguém na obra de Deus. Versículo 25. Assim mesmo, também as obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. As virtudes e pecados de uma pessoa chegarão um dia que serão manifestos e conhecidos. Se a pessoa é de Deus, vai aparecer. Porém, se a pessoa vive uma vida mostrando ser de Deus e na prática do pecado, vai chegar um momento que isso será revelado. Existem muitos pecados escondidos que não são visíveis, por exemplo, o orgulho, a ganância, a inveja, a imoralidade, a lascívia, o ódio, a ira, a discórdia, a soberba, pessoas que são violentas e desequilibradas. Todos esses pecados estão dentro das pessoas e só poderão ser vistos com o tempo. É por isso que o conselho de Paulo a Timóteo é tão importante, no fato que ele deveria ser prudente e cauteloso antes de ungir alguém ao ministério e principalmente à liderança. Que todos os líderes sejam cautelosos e prudentes e não sejam precipitados no momento de ordenar alguém ao ministério e de levantar alguém na obra de Deus.